Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos nessa então. Bom, meu Deus, olha que coisa horrorosa. Vem comigo, hora da atualização das informações do Internacional. Inscreva-se, joinha e seja membro. Aqui na capa do meu canal tem uma assinatura lá, tu vem todos os dias comigo, tu vai estar no WhatsApp trocando ideia comigo, sorteio de camiseta, conteúdo especial, vale muito a pena. E agora, vem comigo aqui porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Vamos lá. Primeiro assunto, o Guerreiro, em uma troca de mensagens no Instagram com o Nico Lopes em determinado momento, aí na tela para vocês ontem, e chamou bastante a atenção da torcida do Internacional. O Guerreiro pediu a volta do Nico Lopes, a volta do El Diente. O Nico Lopes, que está no Tigres do México, não vinha bem até a parada, não conseguiu se firmar, inclusive com dirigentes do Tigres tratando da possibilidade da sua saída, por não ter dado certo. O que significa o Guerreiro ter dito isso? Significa que ele pode estar voltando? Não, não significa. E o Nico Lopes não vai voltar. Envolveria custo, envolveria interesse do Inter, que eu até acho que neste momento não tem efetivo. Envolveria, como eu disse, custo, e o Internacional não vai fazer um movimento para botar a mão no seu bolso, nos seus cofres, para contratar ou trazer alguém neste momento. Então, não há possibilidade do retorno do Nico Lopes. Segundo assunto, e isso me incomoda demais. O Amir Somoge, que é um cara especialista em marketing no Brasil, trata muito dessas questões que envolvem o futebol, e eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, ele traz alguns estudos bem legais, mas há bastante tempo ele tem divulgado números do Inter, e ontem fez isso também, está aí na tela, e ele sempre coloca o Inter com uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Ele sempre coloca isso, e não há nunca uma explicação, e eu acho muito ruim isso, porque isso apavora o torcedor, porque esse número que ele coloca de dívida do Internacional, coloca o Inter como a segunda maior dívida do futebol brasileiro, só atrás do Botafogo. E cara, esse número é irreal, e eu vou explicar por quê, de novo, porque sempre eu tenho que fazer isso, os caras começam a me mandar um monte de mensagem, baldaço, o Inter deve 700 e tantos milhões... 310 milhões destes 700 que estão colocados aí são a reforma do Beira-Rio, em que o Inter não gastou e não vai gastar um centavo. Vocês estão percebendo? A metade desse valor que é colocado como dívida do Inter, o Inter nunca vai gastar um centavo, porque o Inter concedeu a Andrade Gutierrez, no caso Abril, concedeu 20 anos da utilização de tudo aquilo que tu já sabe, né? Os 7 mil lugares dentro do estádio, camarote, skybox, estacionamento, os bares, tudo. Então, assim, como é que eu vou colocar, jogo este número que o Inter deve 700 milhões de reais e não explico que a metade disso é da reforma do Beira-Rio e outra, do que resta também, há uma renegociação, em grande parte, dívidas fiscais e tal. O Internacional, gente, eu vou dizer bem claro para vocês, o Internacional... Antes da parada, agora mudou um pouco, mas antes da parada era um time com saúde financeira. O Inter tinha dinheiro? Não tinha. Mas fechou 2019 com o menor déficit dos últimos muitos anos, e o 2020 seria de superávit. O Inter ia fechar no azul. Não, azul não é legal, mas não ia fechar no vermelho, como a gente diz no mundo das finanças. Entendem? Então, assim, a perspectiva estava tudo sanado, tudo numa boa, tudo certo. Então o Internacional não pode considerar que tem uma dívida desse tamanho e ninguém pode jogar esse número de mais de 700 milhões de reais sem dar uma explicação. O Internacional hoje é um clube, agora com a parada tudo mudou e aí é para todo mundo, mas até a parada o Internacional era um clube com saúde financeira. Não era um clube rico, não tinha dinheiro, mas tinha tudo controlado. Mais um assunto, uma preocupação que eu tenho antes dessa preocupação, eu vou dizer, tá? Essa parada agora e tudo que está colocado em relação às dificuldades financeiras que o clube vai enfrentar, a gente sempre está tratando assim, ó, o 2020 vai ser de dificuldades financeiras. Isso não significa, meu amigo, que lá no dia 31 de dezembro de 2020, quando tu estourar a champanhe da virada do ano, esteja tudo resolvido. E o 2021 tá... Cara, o que vai se estabelecer de prejuízo com esta parada agora vai ter reflexos em 2021 para contratações, para pagamento e talvez até 2022. E o rombo não parou. Gente, o futebol vai voltar com portões fechados. Não vai ter bilheteria. Não vai ter venda de produto no estádio dia de jogo, que é o grosso da venda. Então tem muita coisa para acontecer ainda.
e para passar por cima. A preocupação que eu estava dizendo que eu tenho em relação ao retorno do futebol é a seguinte: nós temos alguns estados em que o Inter terça-feira se reapresenta, começa a trabalhar, os jogadores fisicamente se preparam e em junho nós devemos ter o gauchão. Mas em São Paulo, por exemplo, a situação está bem grave. E no Rio de Janeiro? Os clubes vão conseguir no dia 1º de julho. Eu não estou nem falando do regional deles, porque não nos interessa, é uma realidade particular. Eu quero saber do brasileiro, lá no começo de julho. São Paulo vai ter condições de ter os seus times já treinados, né? Já recuperados fisicamente, e aí tem que treinar um mês antes, junho. Será que eles vão ter condições, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem muitos times que vão disputar o Campeonato Brasileiro, de estarem em condições para começar o Brasileiro? Porque não adianta o Inter e o Grêmio estar em condições e o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense não terem condições de jogar o Brasileiro, porque não tem brasileiro, né? Essa é a minha preocupação. E se essa preocupação vale dentro do Brasil, se a gente não tem convicção disso, imagina ao pensar uma Libertadores da América. Imagina ao pensar uma Libertadores da América que envolve 10 países. É difícil, cara. Um abraço.